primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Glória a Deus. Na semana passada eu falei aqui, no livro de Juízes, capítulo 11, sobre um povo que peca, um povo que ora e um Deus que dá livramento. Hoje eu quero falar um pouquinho e mostrar algumas coisas que neste momento, principalmente que estamos vivendo essa fase no mundo todo, é importante tomar conhecimento de algumas coisas que está aqui em 1 Samuel 4. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro, à peleja aos filisteus, e acampou junto a Benezer. E os filisteus se acamparam junto a Feca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Estenderam-se para a peleja. Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha e no campo 4.000 homens, e tomando o povo ao arraial novamente, os anciões disseram-lhe os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, para que venha para o meio, para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos do sacerdote ali, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo o Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz tão forte, que grande júbilo é este no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram todos e diziam: Deus veio no arraial. E diziam mais: ai de nós, que nunca sucedeu tal coisas antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Eles são os deuses que feriram os egípcios e toda a praga junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homem aos filisteus, para que, porventura, não venha servir aos hebreus como eles antes vos serviram. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi grande o estrago. Eu tenho o costume sempre de frisar que é importante a concentração, claro, mas Deus pode usar uma palavra, um texto, um versículo, para despertar você para sempre. Às vezes, atravessamos o deserto da vida, às vezes, várias vezes o deserto, para pegar um pouquinho de palavra de revelação, e às vezes Deus está trazendo esta semente milagrosa. No meio de uma palavra simples, Deus está trazendo a palavra de revelação para 1, 2, 3, para vários ao mesmo tempo, talvez em palavras diferentes no mesmo texto. Fique atento, porque com certeza Deus vai falar com você de uma maneira prática, bem prática. É importante entender que estamos falando de 2 povos que desde o início que eles aparecem na Escritura Sagrada, eles já aparecem como opositores, como inimigos. Um que serve aos deuses e outro que serve ao Deus de Israel, que são os hebreus. Sempre que encontramos os filisteus, eles estão tentando alguma coisa contra os filhos de Deus ou algumas outras nações pequenas que eles acabaram roubando e destruindo. E hoje não vai ser diferente de maneira nenhuma, só que hoje nós temos a presença na batalha, na presença primeiro do Deus Todo-Poderoso,
a presença da arca do concerto do Senhor, e nós temos a palavra do profeta Samuel, bem no início ainda do seu ministério, mas nós temos a palavra do profeta Samuel para embasar um pouco, para nos dar aqui um entendimento maior. Quando falamos de batalha, é muito interessante, a nossa mente parece que já tem o resultado pronto. Ah, não, vou provar. Se eu colocar aqui um filisteu aqui, e se eu colocar do lado de cá o Davi, você vai fazer uma aposta. Hoje, você diz assim com a boca boa, eu vou apostar no Davi, pastor. Mas você sabe que na realidade, isso não é o que está dentro de nós, porque na prática não funciona assim. Quando você sai a adquirir alguma coisa, você sempre quer aquilo que é melhor, aquilo que chama atenção na vista, aquilo que te mostra mais do que o que mostra menos. Isso é todos os dias nas nossas escolhas. Então eu posso arriscar que durante um período de tempo, nós falamos assim, é o Davi. Mas se voltarmos lá atrás e deixarmos 1000 pessoas para escolher, todos vão escolher o Golias, que é claro, é objetivo, é lógico. Nós estamos falando de um homem de quase 3 metros de altura, e estou falando do outro de 1,60 m aproximadamente. Eu estou falando de um homem de 150 quilos, eu estou falando de um outro de 45 a 50 quilos. Eu estou falando de um que é soldado com várias armaduras, com lanças, com técnicas, com experiência de batalha, que já tinha matado várias pessoas. E eu estou falando do outro lado de um rapazinho, um rapaz, vamos falar assim, que não era do exército, que não sabia manusear uma arma nem nada. Então, se você colocasse os dois e falasse em quem você aposta, com toda certeza eu mesmo apostaria no grandão, porque é isso que nós fazemos todo dia quando nós saímos de casa. Nós apostamos no Golias e não no Davi, não é verdade? Há uma diferença que Davi falou assim, eu vou contra ti, não é em nome da minha pedra, mas é em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você está afrontando. Então, nesta batalha, eu digo, nós já temos, às vezes, quando falamos de batalha, nós já temos o resultado da luta prontinha, porque sabemos, pastor, mas o grandão não venceu não, Davi foi lá e derrubou o grande, não só derrubou o grande, mas a aposta de todos que estavam ali foi derrubada, porque Davi venceu o Golias. E dali surgiu algumas frases memoriais que você mesmo já falou, quanto maior o homem, melhor o tombo, não é verdade? Tamanho não é documento, e outras frases que saíram que nós usamos, exatamente porque o resultado deu ao contrário daquilo que nós pensávamos que ia dar. Quantos estão entendendo? Quem pode falar viva o Senhor? Então, quando nós olhamos e falamos de batalha, nós podemos trazer para o nosso campo hoje. É claro que a nossa batalha não é mais contra filisteu. Ninguém está querendo atravessar a lança ao pescoço do outro. Ninguém está querendo contar número e falar morreram tantos e morreram tantos. Ninguém quer passar por isso. As nossas lutas hoje, às vezes, são no campo profissional, por exemplo. Às vezes eu estou vendo a minha profissão embora e eu não adquiri outra, ou não aperfeiçoei a minha, e eu estou vendo o mercado jogar a minha profissão fora, e eu sei que eu vou ficar na rua, que eu não vou ter mais emprego, e que não há porta mais que vai me pagar para trabalhar, porque não vai existir mais esta profissão. Então a minha guerra hoje é contra a profissão, contra não, é sobre a profissão, porque o meu lado profissional precisa ser melhorado, atualizado e precisa de acompanhar o mercado. Aí você fica numa luta. Sim. Às vezes é a saúde. A mente quer, mas o corpo não obedece mais. Não acontece isso muito? Pastor, minha mente faz planos, mas quando o corpo vai arrancar, não aguenta mais. Saúde.
A nossa luta às vezes é a saúde. Eu não digo que é uma luta contra um tumor gigantesco, não. Às vezes é uma bactéria invisível que coloca ali o antibiótico um mês todo, e o antibiótico não consegue inibir a ação destruidora daquela bactéria. Então você entra numa luta na saúde. Outros lutam às vezes na questão sentimental. Pastor, desde aquele dia, pastor, foi difícil demais, eu achei que eu ia vencer, pastor, e eu perdi, e desde aquele dia estalou, quer dizer, não é seu, veio de fora e colou em você, aquela famosa chamada depressão, começou uma crise, pastor, desde aquele dia. Então, irmãos, essa questão de batalha não é mais contra os filisteus, não é lá do outro lado da montanha, porque quando você vê Davi, você vê um vale no meio. Vamos entender isso aqui: um no alto da montanha, o outro no alto da montanha, e um vale no meio para a batalha. Nesta batalha aqui foi diferente. A Feca de um lado e do lado de cada Ebenezer de outro lado, e um monte no meio, era diferente. Um não via o outro, não havia contato visual até então, antes de atracar. Eles ouviam os gritos de guerra do lado de lá, e ouvia do outro lado os gritos de guerra. Parece ter muita gente. O outro pensava, parece também que tem muita gente. E estavam os dois acampados, esperando o momento para a batalha. Mas hoje, às vezes, a nossa luta, muitas vezes, pastor, eu tenho que fazer uma faculdade, porque se eu não fizer, eu estou fora. Com certeza. Você que é mais novo, se não fizer, o mercado não tem vaga para você, não. Você tem que procurar melhorar mesmo, tá certo? A minha guerra, pastor, é com meus filhos. Outros dizem é porque eu não tenho filhos. Você percebeu? Às vezes nossa guerra é contra o tempo, é contra o relógio. O relógio está passando e eu não consigo mais deter a situação. Às vezes a guerra é na fé. Pastor, eu não sei onde eu congrego, eu não sei onde eu fico, onde fala de Deus eu estou indo. Às vezes eu acho que a culpa é minha, às vezes eu acho que a culpa é da minha fé. Eu não consigo me estabelecer onde eu gosto, onde eu fico. Às vezes a nossa luta é esta. E a luta com o futuro? Sabe aquela pessoa que começa a ficar triste? 70 anos de idade, mais ou menos, chega na frente do espelho e encontra um cabelo branco. Ai, meu Deus, eu estou depressivo, Senhor. Um fio de cabelo branco. Ai, meu Deus, liga para as amigas, liga para todo mundo. Meu cabelo branco, meu Deus. Meu Deus, hoje tem uma receita muito boa. Faça como Alexandre de Moraes, que aí acaba o problema. Tá certo? Acabou-se o problema. Se é este fio branco que está te trazendo problema, fica liso de uma vez. Pele de garrafa, bom demais. Então, quando você faz isso, você fala, pastor, o meu problema é nenhum desses aí. O meu negócio, sabe o que é? Dinheiro. Então, o menor de todos os problemas é dinheiro. E se o problema seu é dinheiro, não no formato papel, daqui a uns dias não vai ter problema, que não vai ter papel mais. Então acabou o problema. Pastor, não é a questão, é a falta dele, é a falta. E tem uns que não sabem o que fazer com o que tem, e outros não sabem fazer porque não tem. Mas é o menor de todos os inimigos e de todos os problemas, porque esse aí você encontra em qualquer lugar, basta trabalhar que ele vem. Basta você pedir para o Eterno que ele chega. É muito mais fácil do que resolver uma questão profissional, uma questão de saúde e outras. Esse é o mais simples de todos. Mas é um problema. Israel passou pelo pior momento deles naquele momento. Vamos para a batalha, foi subindo as montanhas e os dois começaram a se ver. E dispensaram os homens hebreus contra os filisteus e o placar já estava definido. Você já sabe, vamos apostar, de um lado estão os filisteus, do outro lado os hebreus, o povo de Deus, com toda certeza. Agora você arriscaria no povo de Deus. Claro, o povo de Deus, não é o povo do demônio, é o povo de Deus. O povo de Deus nunca perde, o povo de Deus somente vence. Então nós todos aqui ia falar, vamos apoiar o povo de Deus. E foram para a batalha. Diz o texto que passou pouco tempo, eles venceram o povo de Israel. 4.000 soldados mortos. Dá para imaginar o banho de sangue que foi? 4.000 soldados de Israel, 4.000 hebreus mortos pelo chão com as suas armas. Não teve quem pudesse detê-los da braveza que o povo estava.
lutaram normalmente, homem com homem. E o povo filisteu venceu o povo hebreu, matando 4.000 homens e deixando a notícia para que o mensageiro voltasse e dissesse: olha, caiu o exército de Israel. Ninguém imaginaria uma coisa dessa, porque não teria como. Mas agora, os anciões reuniram no arraial, em Ebenezer, chegaram ali e falaram: porque o Senhor nos entregou esta batalha nas mãos dos inimigos. Ao invés do Senhor entregar o inimigo das nossas mãos, nos entregou nas mãos dos inimigos. O que foi que aconteceu? E os anciões disseram: vá até Siló, lá no templo onde fica o sumo sacerdote Eli. Busquem a arca, mais ou menos uma figura para lembrar aqui. Busquem a arca, porque se a arca estiver em nosso meio, Deus está em nosso meio. E se Deus estiver no nosso meio, com toda certeza venceremos e destruiremos todos os filisteus que vier contra nós. Vão até lá. Foram até lá e buscaram a arca do Senhor com 2 pastores. 2 sacerdotes, botaram a arca no ombro e foram caminhando. Não pode dar muitos passos por dia com a arca, então eu imagino a engenharia, a mecânica, a logística para trazer a arca até o arraial onde eles estavam, e foram lentamente descendo. Somente os 2 podiam tocar nos varaus e levaram a arca, e a arca chegou ao meio do arraial e começou a festa. E muita alegria. Sabe por quê? Sabe quando você já tem um resultado pronto? Quando você diz: agora sim, agora reforçou, agora pegou pesado, agora vamos ver onde o inimigo vai ficar. E fizeram festa, e alegraram, e cantaram, e dançaram, porque agora nós temos a arca do Senhor. Olhe para mim. Imagine aqui uma pessoa possessa de um espírito bravo, um espírito que está deformando o corpo da pessoa, um espírito que está possesso bem na alma daquela pessoa ali, ao lado da alma da pessoa, perdão, e chega um exorcista com uma cruz de madeira de 60 centímetros aproximadamente, com um pouco de água benta e com uma estola roxa pendurada no pescoço. Ele tira a estola, ele beija a estola, ele coloca a estola no pescoço, ele salpica lentamente uma água benta sobre o rosto da pessoa que precisa ser exorcitada e pega aquela cruz de 60 centímetros de madeira maciça e bate no rosto da pessoa que está precisando sair aquele espírito de dentro, e ele bate no rosto e diz: sai. E sai, e sai. E às vezes há uns que levam até aquelas espadas de São Jorge e começa a bater sobre o corpo da pessoa. Às vezes o espírito até afasta um pouquinho. Aí você diz: com este amuleto, com este talismã, eu consigo afastar de todo o corpo as coisas ruins que tem manifestado no corpo. E se o espírito volta de novo, ele pega aquela cruz, ele beija a estola, ele salpica a água benta e ele bate a cruz de novo assim, punho ríspido, e manda: sai com aquela cruz, para que o espírito possa sair. Pastor, nós estamos fazendo descrição de um filme de exorcista, mais ou menos isso. Nós vivemos num país onde é místico. O país foi colonizado pelos portugueses e pelos africanos, principalmente na questão religiosa. E foi bem místico mesmo, foi trazido de Portugal, da África, muitas coisas que foi trazida como efeito religioso para o Brasil. E quando eu falo que tem pessoas que usam esse tipo de coisa
para tentar expelir o espírito mal do corpo. Nós encontramos, às vezes, pessoas que dizem o espírito saiu. Então vamos colocar esta cruz pregada atrás da porta da cozinha. Deixa ali para proteger do lado da cozinha. Vamos colocar também, via das dúvidas, uma ferradura, de preferência enferrujada, de 6 furos não serve, tem que ser de 7 furos. Vamos colocar aqui também. Vamos colocar na porta de entrada da casa do lado de fora um trevo, mas não de 3, de 4, um trevo de 4 pétalas. Vamos colocar ali porque tira mal olhado, vai tirar os encostos que estiver aqui. Na chave da porta vamos pendurar uma figa, um pé de coelho na chave, porque a fechadura fica protegida. Vamos colocar na portão lá da entrada um chifre bem bonito, curvado, de boi, um de touro, bem seco, uma caveira. Vamos colocar ali, porque precisamos de uma proteção. Vamos pôr na estante do lado de dentro um elefante branco, virado assim para trás, um elefante, talvez um Buda em cima de um prato também de costa, para balancear os dinheiros que entraram aqui e ficar aqui. Vamos colocar mais umas imagens, mais umas espadas. Vamos colocar a mão de Fátima. Presta atenção, muita gente usa a mão de Fátima e acha que é da Fátima, padroeira lá de Portugal. Não é não. Esta Fátima da mãozinha assim é filha de Maomé, uma das que assumiu o islamismo após a morte de Maomé. A mãozinha de Fátima, vamos colocar também, porque de repente ela segura um pouco das broncas que vier. Vamos pôr pedra colorida, vamos colocar semente dentro da carteira, vamos colocar dinheiro velho dentro da carteira, vamos colocar um pêndulo em cima do local onde o casal dorme, porque ali ele balançando lentamente, ele vai produzir uma forma de sono para aqueles que estiverem ali. Talvez um pouco de água, um pouco de pó de pemba, às vezes um banho para Oxalá, um ebó, um banho para descarrego. Vamos colocar tudo ali. Por que eu estou falando isso? Porque o povo brasileiro é místico, e eu não falei nem 5% de coisas que às vezes você encontra dentro de uma residência de uma pessoa que é mística. Bate a cruz no rosto e diz: sai, espírito, para que o espírito saia. Sabe o que eu estou dizendo isso? Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles tinham tudo, eles eram tudo, o Deus poderoso estava com eles. O habitat de Deus estava com eles, que até aquele tempo era a arca. Mas Ofni de um lado e Finéias do outro, e disseram: vamos para a batalha, como se a arca fosse um amuleto. Conseguiu entender? Como se a arca fosse um amuleto. Já não preciso me preparar fisicamente, não preciso preparar pontaria de pedra nem de lança, porque o Senhor está aqui, e onde o Senhor está, nós não perdemos. A arca do concerto do Senhor está aqui, e Deus está dentro dela. Nós já seguimos durante muitas batalhas com ela, e Deus nos deu vitória. Não preciso nem de preparar. E pegaram os homens, mais de 30 mil homens, e começaram a subir a serra, levando a arca. A arca está conosco. E do outro lado, os filisteus falaram: que barulho é esse? Estamos perdidos. Se a arca do Senhor está com eles, o Senhor também está com eles. Vai haver um massacre como nunca houve antes. Ai de nós! Mas existe uma frase muito interessante, O comandante dos filisteus olhou para ele e falou assim: esforçai-vos, todos vocês, eles já estão definidos, agora é nós. Esforçai-vos e seja homem. Que frase forte! Ele não falou seja um soldado de guerra, ele não falou seja uma pessoa destemida, ele disse seja homem. Esta frase dizia tudo isso. Se fosse um exército feminino, ele dizia seja mulher neste momento. Quer dizer, seja você completo. Nós vimos uma palavra na Bíblia que Jesus falou assim: se alguém te pedir o terno, dê também a camisa. Ah, não tem?
Não, então vamos falar. Ele disse assim: se alguém te pedir a túnica, te pedir a capa, dê também a túnica, que é a de baixo. Pastor, vai ficar pelado? Não, ainda tem a batina e a alva. São 4 que é usado, né? 4. Se alguém te pedir uma, dê mais uma, dê mais uma. Se pediu a capa, dê também a túnica. Mas daí a pouco falou: se te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2 milhas. Traduzindo tudo isso e trazendo para nós: faça mais do que o outro espera de você, e ele ficará devendo para você. Quantos estão entendendo? Pastor, o que é ser homem? É amarrar uma calça na cintura? Nada disso. Ser homem é fazer mais do que os outros esperam que você faça. Exatamente isso que o exército filisteu fez e que o comandante exigiu deles: sejam homens. Faça mais do que nós esperamos que você faça. Aí eles se prepararam, disse mais: senão vocês vão ser empregados dos hebreus como eles já foram de vocês. Seja homem novamente. Irmãos, quando uma pessoa está para morrer, quando uma pessoa está prestes a morrer, geralmente segredos são revelados. Não é verdade? Quando uma pessoa está para morrer e espera mais um pouquinho, e mais um pouquinho, não morre agora não, morre daqui a pouco, não morre agora não, morre daqui a pouco. Uma pessoa, quando está para morrer, as últimas palavras deles, vale a pena você ficar perto e procurar saber o que foi que ele falou na hora de morrer. Geralmente sai com as palavras assim: olha, eu não sou pai dele, ou a mãe dele não sou eu, ou o pai dele não é ele. Aquelas coisas mais ou menos assim, porque o menino é adotado. Antigamente guardava o segredo até a morte, e quando estava com 50, 60 anos que revelava que a pessoa era adotada, aí dava aquele: ai meu Deus, mas que é isso? Então quem é meu pai, quem é minha mãe? Já morreu há muito tempo. Hoje não, hoje já adota falando: ó, você é adotado, seu pai, sua mãe às vezes está do outro lado, mas esse aqui é adotado. Hoje já é mais fácil lidar com isso. Mas o segredo na hora de morrer é muito interessante. Você encontra isso na Bíblia, Davi e Salomão. No momento de morrer, seja homem. Olha que palavra. Não revelou cofre escondido na parede, segredos depositados em banco internacional, nada disso. Filhos fora do casamento, mulheres, maridos fora do casamento, nada disso. Ele só fez a revelação: seja homem. Esta palavra, se formos pegar no original, é mais ou menos isso que eu estou falando para você. Faça mais do que o outro espera de você, e ele ficará devendo para você. Se pediu para caminhar 1 milha, caminha 2. E o povo se preparou. O povo de Israel foi lá: uhul, vamos lá, e subiando, e cantando, e dando glória, e aleluia, e chamando a presença de Deus. E Oséia, Ofni e Finéias carregando a arca naquela postura bonita, marchando e carregando a arca, porque já tinha a vitória nas mãos. Hoje tem um termo muito usado, é usado muito lá do futebol às vezes, que as pessoas dizem assim: fulano de tal já entrou de salto alto. Mas fala isso no futebol, não tinha que ser numa passarela, né? Porque na passarela é que as pessoas vão com o salto alto, as mulheres desfilando, não é verdade? Já está ali tranquilo, só marchando, bonito. E os jogadores às vezes entram de salto alto, quer dizer, já entrou achando que já ganhou. Já está com o grito de vitória: já ganhamos, já ganhamos, já ganhamos, e pronto. E os que estão do outro lado na expectativa ficam olhando e falam: ai meu Deus, não pode, não fica com esse negócio de já ganhou, já ganhou, já ganhou. Quanto foi o placar? 8-1. Irmãos, isso acontece em todos os lugares. Não cante a sua vitória antecipada, porque você está fortalecendo o inimigo. Ah pastor, mas é fé, eu já posso decretar, eu já venci, eu já fui. Irmãos, não pense desta maneira, porque quando você dá o grito de vitória antecipado, você está dando a vitória para o seu inimigo. Ele tem direito de te envergonhar a hora que ele quiser. Quantos estão entendendo? Diga amém.
Pastor, mas eu estou cercado de todos os tipos de amuletos, de talismãs, de coisas de sorte. Eu acho que eu vou vencer. Se você acha, fica calado. Deixa para você dar o grito depois da sua vitória. O povo de Israel já começou 3 dias de dança, muita bebida, muita alforria, porque a arca está no nosso meio, Deus está no nosso meio. Quem é os filisteus para nos vencer? Nós temos um negócio interessante. O povo de Israel chegou em frente à cidade, a grande cidade murada, milenar, chamada Jericó. Não havia como vencer aquela cidade se a mão de Deus não estivesse com eles. Fizeram tudo que Deus mandou, obedecendo. E Deus falou, não tira nada dessa cidade. Tudo de riqueza que tiver, deixa aí. Os muros cairão. E eles começaram a marcha. E foi marchando, tocaram a buzina, tocaram a trombeta, e os muros começaram a balançar e caiu para dentro, esmagando os seus moradores. Na maioria foram mortos assim. Vencemos porque Deus está conosco. Vencemos porque a arca do concerto do Senhor está conosco. Porque Deus está à nossa frente, vencemos. Logo à frente contaram um vilarejo, sabe, um povo, uma cidade pequenininha que dependia de Jericó, um patrimônio, como nós conhecemos aqui. Eles olharam para aquele patrimônio, o povo de Josué, o comando de Josué, falou, 3.000 homens é o bastante, não precisa, vamos continuar, 3.000 desce, extermina aquela cidade e volte. Daí a pouco eles demoraram, eles não vinham, procurou o mensageiro, não vinha o mensageiro, até que chega o mensageiro e fala, os 3.000 homens hebreus caíram dentro de Ai, uma cidade pequenininha, um vilarejozinho, um patrimônio, mas como não tem homem lá para matar 3.000 homens, caíram os 3.000 soldados de Israel. Eles reuniram e consultaram o Senhor, Senhor, por que nós ganhamos uma cidade grande e perdemos para uma pequenininha? Isso já aconteceu com você. Pare um pouquinho e pense. O tamanho do gigante que você venceu na sua vida há um tempo atrás. Não era para a morte? E você não venceu? Não era para falir de uma só vez e você não passou por cima? Não era para acontecer um problema grave e Deus não te deu a vitória todinha? Pois é, esta foi a destruição de Jericó. E hoje, às vezes, você está perdendo por uma coisinha pequenininha, uma coisinha, às vezes, insignificante em tamanho, que às vezes nem é vista, como este vírus. Coisas menores, às vezes está perdendo. O povo de Israel teve uma explicação, porque Deus falou, eu falei para não trazer nada, mas debaixo da barraca de Acã, lá tem coisas que ele trouxe, tem prata, tem veste, tem taça, tudo lá debaixo. Então ele trouxe despojos da cidade que eu disse que não era para trazer, por isso vocês perderam. Então diz a Bíblia que Josué fez todos passar alinhado na frente dele, um por um, e quando chegou a Acã, ele foi à barraca, levantou o tapete e estava lá. A história de esconder debaixo do tapete veio dessa história de Acã. Tiraram, puniram daquela maneira o que tinha que fazer e falou, agora o exército vai de novo. Pegaram mais um grupo, mandaram em Ai novamente e a vitória foi do povo de Deus. Quando há obediência, o Deus da arca pula na frente e ele batalha em favor do seu povo. Mas quando não há obediência, Deus não tem compromisso nenhum em fazer nada do que era esperado que se fazia. Quantos estão entendendo? Nós temos aqui um caso muito interessante de um casalzinho que ficou conhecido nosso, porque sabe quando a pessoa pega bem com a gente assim? Se apegou, que é o Maxwell e Sabrina, menino bacana, menina também bacana, agora já são casados. O caso deles foi um caso muito interessante aqui na nossa igreja, aqui na igreja, né? No outro salão, mas era na nossa igreja. O pai chegou, sabe aquele pai em desespero que perdeu uma filha? Perdeu no sentido, a filha está apodrecendo e o pai não sabe o que fazer. O que podia fazer em matéria de dinheiro já havia sido feito. Na região aqui, indo para Divinópolis, aqui, sentido contrário, para Divinópolis, uma fazenda, moravam ali,
E é claro que quem mora na roça vem para a cidade fazer o quê? Passear na matriz, passear na pracinha do centro, comer algum sorvete, algum pastel, quando vai escurecendo um pouco, vão para a roça de novo. Geralmente é mais ou menos isso, para quem é do bem. E eles eram assim, vai namorar, vinha para a praça, igreja matriz, pipoca, refrigerante, salgadinho, pum, para a roça de novo. Casalzinho, Sabrina e Maxwell. O que aconteceu com ele? Estava na praça ali, tranquilo, namorando, pracinha cheia de gente, passou um mendigo, cheio de latas penduradas no corpo, bastante lata, bastante caixa de papelão, sacolas, aqueles andarilhos, não era mendigo, era andarilho. E passou, parou perto dele, ficou olhando para a menina, olhando para ele e falou, você tem cigarro? Ele falou, não, senhor, eu não fumo, não. Não tem cigarro? Eu falei, não, não tem cigarro. Tem dinheiro para comprar cigarro? Não tem dinheiro também para comprar cigarro. Aí o cara foi arrastando, chinelão, arrastando, desse jeito assim, que segundo Maxwell falou que ele andava assim, foi arrastando. Quando estava uma distância de mais ou menos uns 60, 70 metros, já descendo o meio-fio para atravessar a rua de baixo, a menina comentou com o namorado o quê? Nossa, o mau cheiro dele ainda está aqui. O homem estava com tanto mau cheiro de urina, fezes e outras, que ela comentou assim, olhando para o namorado, falou, o cheiro dele ainda está aqui. Não daria nunca para a pessoa ouvir lá do outro lado o que foi falado. Ela falou, não, falei olhando para ele baixinho aqui. Passou uma meia hora mais ou menos, lá veio o andarilho de novo. Ele deu a volta na cidade, pegou a praça pelo outro lado, desceu em frente eles de novo, parou na frente do casalzinho de novo, olhou para ela e falou assim, você vai ver quem vai estar fedendo daqui para frente, é você. E continuou arrastando, e ela ficou toda assustada, ele também ficou, não sabia o que fazer, e o cara continuou seguindo o caminho dele. 6 meses só, foi o bastante, para deixar a moça 35 quilos mais gorda do que ela estava. Ela cresceu muito, o rosto começou com uma espinha e deu mais de 2.000 caroços, espinhas, verrugas, no corpo inteiro, nas costas, no rosto, na lateral, cabeça. Encheu a menina de verruga e ela ficou grandona, ela era pequena com os remédios e corticoide e tudo. A menina cresceu, ficou deformada pelo a foto que era a menina. E o pai chega aqui com a menina desta maneira que eu estou falando para você. Sabrina chegou aqui até vermelha, de tanto caroço estourado que vai coçando, coçando, coçando. E eu falei, vamos fazer uma oração, vamos ungir, porque a oração vale muito, a Bíblia diz. Ungimos a cabeça dela e Deus abriu uma visão. E a visão era o quê? Era um riacho pequeno, coberto de capim meloso, muito capim na beira do riachozinho assim, era como se fosse um córrego residencial dentro da fazenda deles, um córrego, e do lado havia uma moita grande de bambu, uma toceira grande. E Deus falou, olha, o trabalho, essa moita de bambu está dentro da fazenda dele, existe um trabalho dentro da moita da fazenda. Nós fomos lá, passou um tempo, preparamos para ir e fomos lá. Quando chegou lá, o córrego estava lá, a moita de bambu estava lá, e havia muitos funcionários dele. Eu falei, olha, a moita é virgem, toda trançada, não tinha como entrar. Eu falei, vocês fazem um corte nela aqui, abre com facão, com serra, alguma coisa até que dá para chegar ao meio, porque tem uma boneca de mais ou menos 45 centímetros de comprimento, toda de borracha pesada. E dentro do corpo dessa boneca tem todo tipo de trabalho que você pensar para destruir. Não só ela, mas isso vai fazer uma roda no meio da família com outros tipos de doença. E eles abriram, demorou, viu, irmão? Você não sabia que bambu, achei que era só arrancar assim, quebrar os bambus assim. Mas aquilo é mais difícil de arrancar do que árvore, às vezes. E fizeram uma passagem de uns 40, 50 de largura, assim, até o meio. Quando chegamos lá no meio, a terra da fazenda do homem é pretinha. Lá no meio havia uns 4, 5 carrinhos de terra vermelha, no meio do bambuzal. E eu disse para o pai, pode vir aqui, vamos... A terra estava socada, e ele quebrou, aquela terra quebrou, há uma boneca grande, meio amarelada, de borracha maciça, boneca que vende exatamente para fazer magia negra. Não é boneca de criança brincar, não era isso que eu estou dizendo. E aquela boneca estava ali,
Eu lembro que nós cortamos as costas dela, abrimos, retiramos tudo, fizemos uma operação. Tudo que estava ali naquela boneca, retiramos, só abrimos, deixamos em cima da terra de novo com a boneca virada ao contrário. Deus falou, existe trabalho que tem que ser desmanchado, existe trabalhos que tem que ser virado. Esse trabalho não era para ser desmanchado todo, era para ser virado, porque se não fosse, a gente não atingiria o que a gente estava buscando. Então deixamos ali, viramos o trabalho e falei com o dono, olha, precisa colocar vigia aqui. Coloque funcionários seus em volta do bambuzal para ninguém entrar dentro do bambuzal, porque na madrugada ele vai sacudir. Aquele espírito que ganhou para destruir, ele teria que voltar lá e recolher tudo que é dele. Isso é virar. Desmanchar é quando você pega, desmancha, queima e despacha em água corrente. Mas isso não, ele teria que entrar lá. Então, na madrugada, os funcionários relataram que o bambuzal sacudiu. E quando foi de manhã, o pai da menina entrou dentro do bambuzal, não havia mais nada, a terra estava toda assim espalhada, não havia mais nada dentro do bambuzal. Eu já estava aqui, né? Eu já tinha vindo embora, já estava aqui. Aí ele ligou dizendo como é que a coisa aconteceu. Eu falei, traz a moça para nós fazermos a última unção. Fizemos a unção. Irmãos, aquilo começou a limpar a partir daquele momento. Falei, corta-se os remédios, não há necessidade mais. O médico suspendeu os corticoides, começou a melhorar, começou a secar. O corpo foi, claro, perdendo peso. Passou 1 ano e pouquinho, nós fizemos o casamento desse menino, Maxwell, mas a Sabrina, 1 ano e pouquinho. Sabe por quê? Porque Deus deu a bênção para ele. Era um caso perdido? Era um caso perdido no sentido, ela não ia morrer, ela ia ficar daquele jeito, ia morrer de tristeza, de depressão, de outras coisas que podia vir sobre ela, ou talvez até infecção mesmo, poderia matar. Mas Deus deu a vitória para ela naquele momento. Sabe por quê, irmão? Nós não precisamos de amuleto. Às vezes o nosso amuleto é a igreja. Tem muitas pessoas que não é abençoada porque o amuleto deles é a igreja. E às vezes a bênção dele está do outro lado da rua e não vai porque o meu amuleto é a igreja. Às vezes o amuleto é o pastor. Às vezes o amuleto é qualquer outra coisa que ele coloca, como o povo de Israel colocou a arca na frente. Vamos andar com a arca e chegar lá, nós vamos bater com a arca e eles vão ver a arca e eles vão cair. Deus não trabalha assim. O resultado estava pronto. Eu ia apostar 1000% no povo de Israel. Gente, o povo de Israel está com a arca. Onde que a perca? Mas diz a Bíblia que eles chegaram e começaram a travar a batalha. E travaram a batalha, e naquele dia de batalha, 30.000 homens de Israel morreram, e Israel perdeu a batalha, e o povo filisteu ainda levou a arca que era deles para o acampamento deles. Pastor, eu perdi 2 apostas. Eu apostei no Golias, ele perdeu. Eu apostei no povo de Israel e ele perdeu. Por que o povo de Israel perdeu? Exatamente porque fez da arca um talismã, algo de sorte, algo que poderia abrir o campo para mim. E Deus estava falando totalmente diferente. Você é fraco, meu irmão. Você fortalece muito o seu lado forte, não é? Pastor, meu lado forte é esse aqui, ó. Eu potencializo ele todo, diz que meu lado forte. Passa a olhar para a sua fraqueza. Porque na maioria das vezes é na fraqueza que está a força. É o contrário. Você potencializa muito um lado e já dá o resultado, já ganhei, isso aqui já bati, isso aqui é meu mesmo, não tem para outro. Às vezes você projeta no começo do ano, esse ano vou ganhar pelo menos 50 mil, pelo menos 6 cada mês, vou ganhar 50 mil, 60 mil esse mês, e às vezes passa o ano todo, você ganha 5 no final do ano. E você diz, puxa vida, eu perdi, mas há coisas que o tempo não volta mais, perdeu, já foi. Então o que eu preciso fazer? Não pegar uma arca e falar, essa aqui é o meu amuleto de sorte agora. Claro que não, de maneira nenhuma. Eu tenho que me preparar, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, porque às vezes na fraqueza é que está a minha vitória. Quantos entendem isso? O povo de Israel naquele dia perdeu feio, mas perdeu feio. Perdeu a batalha, perdeu para os filisteus, perdeu a arca.
houve morte de sacerdote dos dois, o pai morreu, depois uma filha morreu, uma nora morreu, dando à luz. O Icabode se instalou em Israel, quer dizer, foi-se a glória de Israel. Houve uma tristeza imensa durante muitos anos, porque levantar 34 a 35 mil pessoas preparadas para a batalha não se faz com menos de 50, 60, 70 anos. Eles jogaram para trás uma média de 70 anos de preparo naquelas mortandades que eles tiveram ali. Então, quando a gente olha isso, eu falo, meu Deus, então onde eu estou nessa história? Eu que te pergunto, está vencendo profissionalmente? Não. Por quê? Porque Deus é o seu Senhor e você já tem a sua fé fixa e você já vai de peito aberto porque você é de Deus, é isso? Não. Está vencendo na questão sentimental? Está dando certo? Não está? Já está cantando antes da hora? É isso? Tem que repensar como que é a saúde. Está tendo condição de tratar? Existe tratamento? Não tem? Qual é a doença psicossomática? Só está dentro da mente? Onde que está essa doença? Precisa de ter um cuidado maior? Como que está a sua batalha? Pastor, eu já apostei, já venci, pronto, acabou. Não existe isso não, irmãos. Existe aqueles que treinam e aqueles que lutam. Interessante que nós temos aí na vida real a história daquele lutador que só tinha um braço, e era o direito, né? Não um braço direito só, né? Ele tinha um braço e só tinha o direito. Lembra daquele lutador de jiu-jitsu, muito conhecido, Rick, né? E que ele fez o quê? Com um braço só, e começou a treinar com o mestre, falou, você acha que eu posso treinar jiu-jitsu com um braço só? Eu falei, pode. Te ensino, ensinou alguns golpes que todo mundo sabe, e ensinou um golpe diferente para ele, que ele não ensinou para os meninos. A história é essa, todos vocês já ouviram que isso passa em todo lugar, nas escolas, tudo, e conta isso. E ensinou ele um golpe durante 1 mês, 2, 1 ano, só aquele golpe. Ele falava, por que os outros aprendem outros golpes e você me ensina só esse? Ele falou, porque você vai precisar é desse. E pronto, acabou. Quando viu que ele estava bom, levou ele para um desafio, eram 4 lutas, e o menino venceu 3 lutas com um golpe só. Mas teve medo da última, porque o outro era grandão, era um Golias com Davi, e bom de luta. Falou, mas eu não posso, mas eu vim aqui para isso, todo caso eu vou. E começou a perder a luta, 80% da luta ele perdeu. Até que eles queriam tirar ele, porque já estava muito machucado, e o mestre aproximou dele e falou, o golpe... Eu não te ensinei o golpe? Foca nele, pensa nele, vai com ele. E na primeira falha que o oponente deu, ele conseguiu instalar o golpe sobre o menino e foi puxando o golpe, puxando, até que deram a vitória para ele. E ele venceu com um braço só, o melhor lutador. Venceu 4 lutas com um golpe só. Foi campeão. E na volta parou com o mestre, conversou, reveram todas as lutas, mostrou e falou, mas como é que eu venci com um golpe só? Eu não estou conseguindo entender. E o mestre falou para ele, olha, deixa eu falar para você, esse golpe não é fácil de soltar dele não. Mas para soltar um golpe desse, só a pessoa pegando no braço esquerdo. Ele não tinha o braço esquerdo. Só o oponente pegando no seu braço esquerdo conseguiria soltar deste golpe. Foi por isso que você venceu. Você fez do seu ponto mais fraco o seu lado mais forte. Às vezes você está fortalecendo demais um lado e o seu lado fraco pode ser ali que é a sua vitória. É ali que Deus vai trabalhar, vai manifestar, vai surpreender você, através de você vai surpreender outros, porque se um lutador de um braço só conseguiu este feito, então eu posso falar para você, você tem os dois, meu irmão, graças a Deus, ou mesmo que você que me ouve tem um só, mas Deus pode usar o seu lado fraco como uma arma secreta, que você mesmo não sabia. Onde está o seu lado fraco? É ali que pode estar a sua vitória, meu irmão. É ali que Deus vai abrir o campo e assinar a sua vitória. Olha, mais uma vitória você teve porque você realmente não cantou a vitória antes. O povo de Israel perdeu, amargou durante quase 100 anos perante os filisteus para tentar descontar aquela perca. Mas por que perdeu, pastores? Era de Deus. Deus estava na arca. Exatamente. Porque eles colocaram a arca como se fosse um amuleto
e não se prepararam para o momento. Nós estamos vivendo um momento ímpar. Já tivemos outras no mundo, pandemia, vírus, outras pestes no mundo. Mas como essa, não quero dizer que ela seja mais forte, eu particularmente não penso nisso. Eu sei que para matar até uma picada de formiga mata, conforme se a formiga estiver envenenada, mata. Eu sei disso. Não estou olhando por isso. Não estou querendo potencializar muito isso aí. Mas nunca aconteceu. Então, quando você pega uma situação nova, quando você pega situações que ninguém sabe na realidade o que fazer, nem os que foram escolhidos e preparados para isso não sabem o que fazer, é momento de você não fazer da arca o amuleto, mas é momento de você experimentar o Deus, aquela forma que você serve a Deus. É o momento certo, é agora. Não quer dizer que você vai bater no peito e falar, não, comigo não pega, porque eu sou de... Não é isso que eu estou falando, porque aí você cai no mesmo erro dos filisteus, ou o mesmo erro do povo de Israel contra os filisteus. Você não precisa cair nesse erro, mas é um momento para repensar, assistir à vida do ano passado, do outro ano, o que foi, parar, medir a água e o fubá, não é assim que sua mãe falava? É momento, então isso é único, irmãos, isso é precioso demais, porque na maioria das vezes você é empurrado pela máquina do tempo, e isso deu para você um tempo para que você olhe atrás e fale, eu errei, foi ali, deixa eu voltar, volta, corrige e vem dar a sua vitória para o Senhor. Porque não é o Senhor que vai dar para você, que você vai dar a vitória para o Senhor. Você tem tempo, então isso é maravilhoso o que está acontecendo no mundo todo. É maravilhoso isso. Quem nunca teve força, está tendo força. Quem nunca teve prosperidade, está tendo prosperidade. Quem nunca teve uma chance na vida, às vezes tem tempo que não tem uma chance de mudar um pouco a direção da sua vida, está tendo. Irmãos, isso é obra de Deus purinho. Ou se o inimigo lançou o mal, Deus transformou o mal em bem, ou a maldição em bênção, como queira. Nós estamos vendo o trabalhar de Deus como está sendo sobre aqueles que são de Deus, ou sobre aqueles que creem, que se você crê realmente, a vitória é sua no nome de Jesus. Amém? Eu faço uma oração com você. Eu não sei onde é que está o seu campo de batalha, se é em Afeca, se é lá em Ebenezer, se é no alto da montanha, eu não sei onde é. Mas você sabe onde que está a sua batalha, não sabe? Pastor, eu sei muito bem. Põe teu pensamento nela agora. Querido Deus, é em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, elevamos a nossa voz ao Senhor, porque é o Senhor quem nos dá vitória todas as vezes que clamamos. Às vezes perdemos de novo, às vezes perdemos de novo, mas quando corrigimos, o Senhor nos dá a vitória e nós vencemos de novo e vencemos de novo. Aprendemos em aí, Senhor, que quando estamos no erro, nós perdemos a batalha, mas quando nos acertamos com o Senhor nos dá a batalha. Aprendemos, Senhor, com Davi e Golias, aprendemos nesta batalha, Senhor, ali em Afeca. Ó Deus, foi uma lição para nós. Nós temos também a nossa batalha aqui onde nós estamos, Senhor. Temos dificuldade, temos caminhos que não sabemos onde é que vai dar, temos resultados não satisfatórios, mas nós precisamos, ó Deus, não numa forma de amuleto, mas numa forma de adoração ao Senhor. Nós precisamos das tuas mãos, as tuas mãos que desça e se coloque sobre nós, dando um conforto, nos preparando, nos conscientizando, ó Deus, para a batalha do dia a dia. Queremos entregar a capa e a túnica, queremos também, Senhor, fazer valer o poder que é na tua palavra e caminhar 1 milha e 2 milhas se for, mas nós queremos fazer mais do que o outro espera de nós, Senhor, para que o outro fique devendo para nós. Aí a vitória chegará em nossas mãos. Senhor, eu abençoo
abençoa a tua igreja, todos os que estão ao alcance desta voz, onde quer que esteja, que a mão do Senhor esteja agora tocando, dentro do lar desta pessoa, no escritório, na cabine do caminhão, aí no presídio, onde esta pessoa estiver agora assistindo este culto, meu Pai, que ela possa receber um toque das tuas mãos, uma conscientização, um mover do teu espírito, para que a bênção se estabeleça e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus Cristo. Viva! Viva o Senhor!